meus irmãos. É uma alegria estarmos hoje nesta casa, nesse domingo, para fazermos uma reflexão acerca do que é felicidade, que é algo que todos nós procuramos. Não há uma pessoa que nós possamos lembrar que não procure essa felicidade. Mas o que seria felicidade, não é verdade? Para muitos, a felicidade seria ficar com a conta gorda, cheia de muito dinheiro. Para outros, para aquele que vai fazer uma prova no Enem, no vestibular, seria ser vitorioso, ter boas notas. Para aquele que está acamado num hospital, seria a cura da enfermidade que ora o visita. Então a felicidade é algo extremamente particular para cada um de nós. Muitas das vezes nós nos perguntamos, afinal, o que é felicidade? E nós procuramos, através de alguns livros espíritas, algo sobre, e encontramos num livro chamado Atravessando a Rua, de Richard Simonetti, que já inclusive desencarnou, mas foi um grande escritor, palestrante espírita, dirigente de casa espírita também. E ele fala que em um dos programas de televisão, algumas pessoas já de uma relativa idade avançada, a maioria com mais de 75 anos, foram para lá para serem entrevistadas. E essas pessoas apresentavam algumas um semblante tristonho, outras um semblante muito sério, muito sisudo, mas tinha um senhor que o chamava muita atenção. Ele era um senhor que tinha 75 anos, porque perguntaram a sua idade, no entanto, ele aparentava 60. Ele era uma pessoa extremamente espirituosa, com um humor sadio, sem ofender a ninguém, e sempre com muita alegria, sorrindo levemente para o próximo, sempre bem disposto. Ele era uma pessoa incrivelmente jovial. E ele então chamou a atenção do entrevistador, que começou a selecionar a quem iria fazer a entrevista, e o chamou e perguntou a ele assim: como que o senhor está? O senhor se sente uma pessoa idosa, uma pessoa velha? Ele falou: não, na verdade eu nunca me senti velho. Ele falou o seguinte, que o corpo dele de fato já não tem a mesma vitalidade. Às vezes aparecem umas coisas aqui, acolá, no campo da saúde, ele respondeu, mas é natural, um corpo já de 75 anos. Então, por se tratar de uma máquina, olha ali o raciocínio lógico, que ele sempre recorreu certamente ao longo da sua vida, e com isso ele conviveu com as situações da vida que ele atravessou. Então ele se referiu ao corpo dele como uma máquina. Então ele falou, afinal, é uma máquina. E embora eu cuide muito bem da minha máquina, que é o corpo, é claro, ela vai se desgastando. Mas o motor está ótimo. O que impulsiona? O que faz essa máquina estar cada vez atendendo às ordens do Espírito? É o próprio Espírito. O Espírito, quando ele comanda, o corpo obedece. Muitas das vezes com dificuldades. Eu tenho uma grande amiga, aliás, nossa aqui da casa, que ela já é uma senhora. E eu, quando vou visitá-la, ela agora até está adoecida, eu falei para ela, e aí, como é que está? Melhorou? Ela fala, sim, estou melhor, dentro daquilo que eu posso fazer. Mas aí a senhora fica então sentadinha, vendo televisão? Ela falou, fico, mas eu tento dominar a máquina.
É mesmo? Sim, ela me respondeu. Eu me levanto, eu vou até a cozinha, mesmo sentindo uma certa dificuldade, eu vou devagarzinho, eu vou fazendo com que o meu passo seja firme, consciente, para que eu não caia. E assim eu chego na cozinha e me sinto muito bem, porque eu mudo do ambiente. Eu estou sempre na sala, então eu vou para o ambiente da cozinha, que eu gosto muito, e lá eu acabo fazendo alguma coisa para mim e para aquele que mora comigo, e aquilo me dá um novo ânimo. Então, ela me passando ali a sua sabedoria de que o espírito domina a matéria e não o contrário. Mais ou menos o que esse senhor aqui está nos ensinando. Então ele fala que o motor dele está ótimo nos dois sentidos. Ele aí certamente se refere ao coração. Ele fala, olha, ele bombeia, ele é incansável, é eficientemente bom para que o sangue vá para todo o organismo, sem ratear. E ali ele se mantém permanentemente enamorado da encantadora donzela que se chama vida. Olha que beleza, que saúde mental que esse irmão, já de uma certa idade, falou. Aí ele continua falando que ele se sente sempre jovem, ele é um eterno jovem. E ele falou, eu nunca experimentei, por exemplo, o peso dos anos, aquela angústia do envelhecimento. Cada dia é uma nova aventura. E eu aproveito essa aventura integralmente, dando uma lição muito interessante para nós, porque geralmente nós somos muito fragmentados. Quando nós atravessamos o dia, que para ele o dia é uma aventura, e de fato é, geralmente a gente está dirigindo, mas a mente está na conta que tem que pagar, a gente está pensando na situação que talvez nunca chegue, naquela situação ruim que muitas das vezes nunca nos visita. Ao invés de nós dirigirmos de forma mais consciente, aproveitando as belas árvores que, por exemplo, temos aqui em nossa cidade, olhando com calma, sempre muito consciente, com atenção à estrada, mas sempre observando a linda paisagem. Isso é ser integral. Mas nós não, a maioria, não estou falando que os senhores sejam assim, mas a maioria de nós é muito fragmentado. Estamos no almoço em família, ficamos doidos para o almoço acabar, porque fica doido para ir para o computador, porque tem que resolver aquela outra questão, fazer aquele texto, e o almoço, que é algo prazeroso, que é um momento de saúde espiritual, quando nós sabemos aproveitar, de uma conversação sadia, mesmo que alguém desvie, nós vamos com muita delicadeza e leveza, traz de volta aquele que nós amamos para uma conversação sadia, muda o assunto, faz lembrar de um momento interessante, de um momento alegre, para que possamos dar risadas, não rirmos com desrespeito, mas aquela risada sadia que faz bem ao organismo. Então nós devemos, através da grande lição desse senhor aqui, sermos integrais. Se eu estou num curso, tendo uma aula, que eu aproveite essa aula, que eu preste atenção naquilo que está me sendo dito. Se eu, por acaso, estou vivendo até mesmo uma dor, e a dor é muito comum no nosso planeta Terra, pois é um planeta de provas e expiações, que eu comece a ver o lado positivo. Será que essa dor não advém de um ato meu passado e que agora eu estou me purificando? Nós temos que ter a visão boa de tudo que nos acontece. É claro que isso é um treinamento, é claro que isso exige reflexão,
e ajuda dos bons espíritos. Para isso existe a prece, para pedirmos essa ajuda. Então ele continua dizendo que ele sempre aproveita de forma integral. Aí perguntaram a ele, mas qual é a fórmula para essa perene saúde emocional, essa juventude que o Senhor nos apresenta com essa alegria esfuziante? Porque o entrevistador estava admirado de ouvir tanta coisa. E ele então falou, elementar, meu filho. Toda manhã, quando eu desperto, digo para mim mesmo, você tem duas opções neste dia, ser feliz ou infeliz. Como eu não sou tolo, eu escolho a primeira. Simples, não? Ele terminou a entrevista assim. Então ele nos passou uma grande experiência, esse senhor, de que na verdade nós podemos escolher. Ao invés de estarmos sempre dando ênfase ao lado mais triste, porque o que não falta, não é verdade? É o que não falta. São tristezas, são traições, são frustrações, decepções, e tudo isso é muito negativo, é claro que é. Mas será que não temos como ter uma visão diferente disso tudo? E suavizar essa carga emocional que nós estamos absorvendo? Então, nós podemos aqui entender que nesse planeta, onde há muitas lutas, onde, claro, que nós sofremos, nós enfrentamos muitos problemas, muitas dificuldades, atribulações, desgastes, enfermidades, nós temos que buscar e optar pela felicidade, para que nós possamos assim superar aquela tendência que todos nós temos, que se chama autocomiseração. Nós temos uma pena de nós mesmos, é uma autopiedade. Muitas das vezes esse que tem uma autocomiseração muito acentuada tem dificuldade de perceber o sofrimento do outro, e às vezes esse outro está bem próximo dele. E então nós podemos fazer essa reflexão entendendo que o masoquismo, a autoflagelação, ela tem uma visão muito desajustada da vida. Porque, na verdade, quem é assim cultua em seu coração a mágoa. Mágoa, segundo uma amiga, ela fala para mim, mágoa quer dizer má água. É aquela água parada, que fica estagnada. E a água parada, nós sabemos bem que ela se torna deletéria. Ela se torna uma fonte de doenças. Então, a má água, a mágoa, nós devemos começar a digerir com uma outra forma de entendimento. E então ele termina aqui falando que a felicidade não é uma estação na jornada humana. Não. Ela se trata de uma maneira de viajar pela vida. Porque, na verdade, nós estamos passando. Nós estamos num trem, saímos de uma estação, pegamos um trem, que é a reencarnação. Estamos viajando e um dia nós teremos que descer do trem. Ou vice-versa, quem quiser ter um outro entendimento, ou pegar outro trem. Então nós devemos sim saber qual a maneira que nós devemos ter para não ficarmos subordinados àquela parte que nós temos ainda tão cultuada ao longo de várias existências, que é justamente essa autocomiseração. Por que sentirmos tanta pena de nós mesmos, já que nós já sabemos que somos imortais? Se somos imortais e já sabemos que tudo é transitório,
Tudo passa, segundo a Maria Santíssima, a mãe de todos nós, a mãe que foi aqui na terra de Jesus. Ela mandou esse recado para o nosso amigo querido, inesquecível, Francisco Cândido Xavier. Tudo passa. E o tempo, ele tem assim, mamãe falava para mim que o tempo, ele é um remédio. Dói muito às vezes. Muitas das vezes passamos por situações cuja dor é dilacerante. E na maioria das vezes nós achamos que nós não vamos ter forças para sair, para cuidar dessa ferida. Mas o tempo, ele faz de forma até mágica, digamos assim, com todo o respeito que não existe mágica, mas de forma poética falando, a mágica do tempo faz com que aquela dor suavize, porque novos entendimentos vão nos chegando, novas estruturas de raciocínios vão penetrando em nós, novas ilações, novas inspirações, conversas sadias, irmãos que nos chegam nos dando notícias, muitas das vezes do lado de lá, do lado para onde foi, por exemplo, um ente amado que foi antes de nós, porque na sua trajetória já estava planejado. Ele antes, talvez se ele ficasse depois de mim, seria um tremendo de um problema. Então Deus sábio, amoroso, misericordioso, ele faz tudo direitinho. Na hora nós não entendemos. Por isso que é importante nós lermos o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele vai explicando de forma muito amorosa, porque nos traz Jesus de volta para o nosso dia a dia, com entendimento profundo, ao mesmo tempo suave. E assim nós vamos começando a entender. É preciso que a gente leia tudo rápido? Não, ao contrário. Leia devagarzinho, lê um parágrafo e medita sobre ele. Tenta transferir aquilo que você leu para o seu dia a dia, para a prática da vida. Então eu estava até comentando aqui com nossos irmãos da mesa que eu estava buscando me preparar para a tarefa de falar sobre a felicidade. E eu fui lá atrás, porque o meu livro ele tem um índice e que está lá em letras, no índice alfabético, estava lá na letra F, felicidade. Aí achei vários textos dentro do livro, textos de vários capítulos e itens e por ali, mas eu peguei um, eu falei, eu vou nesse aqui. Eu achei interessante a real felicidade, puxa, gostei. Aí eu abri, quando eu abri, eu falei, será que eu procurei direito? Não é possível, porque quando eu abri estava assim, a infelicidade real. Falei, não, é a felicidade. Aí fui lá de novo, falei, fizer alguma coisa errada na hora da impressão. Aí eu fui lá, não, estava lá. Aí eu peguei e falei, não, vou lá então de novo. Então vou ler o texto, já que quem organizou certamente tem mais conhecimento do que eu, esse alguém está me indicando o caminho, eu vou por esse caminho. Quando eu comecei a ler, ele fala aqui o seguinte, que muitos de nós sentimos e até falamos que conhecemos muito bem a infelicidade. Realmente ele começa a falar da infelicidade. Porque a infelicidade, segundo ele aqui, ela tem um caráter múltiplo. Chega de várias formas. Então ele vai falando o seguinte, ele fala assim, na verdade esse ele não é ele, é ela. É a senhora Delfina de Gerardin, foi em Paris em 1861, o espírito nobre da codificação. Então ela fala o seguinte, venho eu dizer-vos que quase toda a gente se engana e que a infelicidade real, absolutamente o que os homens, isto é, os infelizes o supõem, não é bem isso que seja.
Estou falando aqui com um pouco das minhas palavras. Por isso que eu estou... Aí ela fala, eles veem na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço de que o anjo sorridente desapareceu, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e com coração despedaçado, na angústia da traição, na desnudação do orgulho que desejara envolver-se em púrpura e mal oculta sua nudez sob os andrajos da vaidade. É forte, né? Muitas das vezes a tristeza vem daquele orgulho que temos, que idealizamos conquistar algo como interesse próprio, mas no fundo aquilo era puro orgulho. Aí Deus, sábio e bom, Ele não permite que aquilo ocorra justamente para nos reeducar. Então nós nos achamos infelizes por isso. E ela aqui, a Delfina, ela continua dizendo que a tudo isso se dá o nome de infelicidade na linguagem humana. Depois eu comecei a pensar, realmente, para nós falarmos de felicidade, é preciso entender o seu antônimo, que é infelicidade. O que é então infelicidade? Aí ela começa a dizer que a infelicidade, sim, ela é somente para aqueles que só veem o presente, a vida presente. Então, como nós temos a visão limitada, a gente só vê cronologicamente, desde que nascemos até o último minuto aqui na Terra, então nós vemos muita coisa que nos aconteceu ou aconteceu a outrem e julgamos que aquilo foi uma grande infelicidade. Então a nossa visão ela é muito infeliz, é muito limitada. Mas ela continua dizendo que a verdadeira infelicidade está nas consequências de um fato, mais do que no próprio fato. Vamos lá. Nós estamos aqui num espaço chamado Brasil, cuja terra nos abriga, que nós amamos e respeitamos muito e agradecemos a Deus, mas nós sabemos que o Brasil abre suas portas para todo tipo de, toda ordem de espíritos. Alguns são muito inteligentes, por sinal, nada falando sobre a capacidade intelectual, eles usam a sua capacidade intelectiva para retirar o dinheiro do povo. Naquele momento que ele sucede no seu empreendimento, ele é feliz. Veja, como assim? Mas ele fez o mal? Sim, mas naquele momento ele se julga feliz, porque ele encheu os bolsos, as contas de bens, de dinheiro. Naquele momento, aquilo para ele é felicidade. Mas essa visão é uma visão limitada do presente. Mas e a consequência desse ato? Será que virá felicidade? Como nós estamos no universo e as leis de Deus são soberanas, e na lei de Deus diz que toda ação há de virar uma reação, toda reação ela vem de uma ação. Então, qual será o efeito, o resultado dessa ação? Aquele que trai a confiança de um amigo, de uma esposa, de um esposo, de um filho, será que terá consequências? Naquele momento, ele está feliz porque ele conseguiu o que ele queria. Vejamos que a nossa visão de felicidade ela é muito curta. Mas e a visão do espírita, que vai além? Por isso que é importante nós vermos a consequência do fato. É o que ele fala aqui. E quando, ao contrário, nós nos
dedicarmos a uma tarefa de fazermos o bem ao próximo. Pode ser uma tarefa de prece, pode ser a tarefa de entrega de alimentos, pode ser a tarefa de conversas sadias, fraternas, pode ser a tarefa de cuidar de um filho bem cuidado, orientando, não trocando ele pelo celular, dando a atenção devida, brincando com ele com alegria, sendo integral naquele momento em que está brincando com seu filho ou filha. No momento de uma conversa sincera com o cônjuge, olhar nos olhos, sendo integral, conforme o senhor da entrevista falou. Será que desse ato, desse fato, terá consequências? Claro que sim. O Espiritismo nos ensina isso. Tudo tem consequências. Tudo. O que é bom, teremos consequências boas. O que é não tão bom assim, quando nós ignoramos a bondade de Deus, o Evangelho de Jesus, nós só temos interesses particulares, só o que me interessa sou eu e os meus, e às vezes nem os meus, né? Dependendo do espírito, ele só pensa nele mesmo. Quais são as consequências que virão? Então, segundo a Delfina de Gerardin, ela fala que é muito importante nós ampliarmos a nossa visão e começarmos a perceber que tudo tem consequência. Muitas das vezes um ato ou um fato, vamos colocar um fato, não um ato, um fato provisoriamente triste, que não nos traz alegria, tudo bem. Mas será que a consequência não será sadia? Eu lembro muito dos meus filhos pequenos. Quando eles eram muito pequenos, era aquela disciplina. Exemplo, antes de dormir, vamos escovar os dentes bem escovadinhos, porque senão vocês terão cáries. E nós não queremos que vocês sofram, nem vocês. Mas aí vem o sono, ninguém quer escovar dente. É uma luta, a criança vai quase, né? Porque ela vai para a cama no último segundo, quando já não se aguenta mais. Aí eu comecei a tomar novas atitudes de ir para a cama antes que chegasse esse momento, para ter esse antes. Escovar dente, higienizar-se, botar o seu pijama, fazer a prece. Mas tudo isso é aprendizado ao longo do tempo, que nós, mães e pais, acabamos tendo. Mas eu lembro que eles iam. E eu digo, mãe, mas eu não quero. Eu sempre falava para eles assim, e qual será a consequência do não querer? Vai ter cárie no meu dente. Eu falava para eles que ia ter um bichinho, que ia fazer um buraquinho no dente, e aí ia dar muita dor. Eu explicava para eles dentro do entendimento de uma criança, eles eram pequenininhos. Então, para eles, aquilo vamos colocar agora a nível de dimensões. Em termos dimensionais, para eles, aquilo era uma infelicidade. Percebe? Mas e a consequência que viria desse fato? Muito positiva. Hoje, estão todos com quase 40 anos. Casados, formados. Pergunta se eles deixam de escovar dente. Disciplina, disciplina e disciplina. Foi isso que Chico Xavier nos ensinou, que nós devemos ter, porque Emmanuel falou para ele isso, e ele certamente já sabia muito bem, mas é importante passar. O bom mestre é aquele que reduz a sua luz para poder passar para nós a sua lição. Então Chico e Emmanuel nos passou essa grande lição. Tenhamos disciplina. E assim nós devemos agir conosco também, não só com os nossos filhos, conosco também. Tenhamos cuidado, devemos ter a visão da vida futura, da vida espiritual, porque lá, na vida espiritual,
nós iremos colher as consequências. Às vezes as pessoas, até por falta de reflexão, acredito eu, falam assim, não, as consequências são colhidas aqui. Muitas das vezes não. Aliás, nós colhemos mesmo é lá. Aqui nós estamos plantando. E lá nós vamos colher. Aí muitas das vezes vem a grande decepção conosco mesmo. Ah, eu deveria ter aproveitado melhor o tempo, para dar mais atenção aos meus pais, que foram tão amorosos comigo, que cuidaram de mim, do jeito deles. Que muitas das vezes nós julgamos os nossos pais, mas eles fizeram o melhor deles, dentro do entendimento deles. E isso é o que vale para Deus. O que vale para Deus é que nós façamos o nosso melhor. Quem é professor sabe disso. Às vezes aquele aluno que tira 5, para nós é como se fosse um 10, porque ele sempre tirou 1, 2. Quando ele tira 5, parabéns! Puxa, como você se esforçou! Que maravilha! Continue assim. Na próxima você vai tirar 6, 7, por aí vai. Então é isso. Nós devemos ter a visão do futuro, porque assim nós teremos ampliado, tirando os antolhos, né? Eu acho que são antolhos que se coloca nos animais, para eles não desviarem do caminho. Eles ficam fixos ali, concentrados, e ali eles vão. Nós não precisamos disso, meus irmãos. Nós alcançamos a razão, somos seres racionais e devemos deixar o coração do amor, o amor, banhar a razão, para não ficarmos tão endurecidos, tão ríspidos, tão rígidos. Então, ela continua falando aqui, que muitas das vezes nós vemos uma tempestade, ela fala aqui isso, como uma situação ruim. A gente fala, puxa, olha, essa tempestade às vezes até arranca as árvores. Na nossa visão limitada, somente do presente, nós achamos aquilo uma grande infelicidade. Porém, os estudiosos, espíritas e não espíritas, falam que a tempestade, ela limpa a atmosfera. Já perceberam que quando tem aquela chuva forte, aí depois você inspira aquele ar penetra em nosso organismo fresquinho, limpo. Nós sentimos a limpeza do ar. A tempestade higienizou. Nós pensamos que ela higienizou somente os gases que são jogados para o ar, para a atmosfera que circunda o nosso planeta. Os espíritos falam que a tempestade tem outras funções. Limpa também muitas coisas que nós emitimos, que nós geramos, e vão ali poluindo, intoxicando, e vai contagiar também outros, e aquilo fica circundando o nosso planeta. Os raios, por exemplo, que muitas das vezes temos tanto medo, e devemos ter cuidado, claro que sim, é precaução, é prudência, óbvio, mas também tem função, queima muitas substâncias deletérias. Quem nos fala isso é André Luiz, o espírito nobre que nos passou, até hoje podemos colocar no presente, que nos passa tanta informação. E com isso nós vamos começando a amar a natureza. E não mais ficamos apavorados com medo. Vou contar uma história rápida para vocês. Essa situação que nos aconteceu agora, nesses dias, eu soube de um pequeno menino que ele, tadinho, ele ficou tão apavorado porque ele ouvia
certamente as pessoas ao seu derredor, talvez até na escola também, e ali ele ficou com tanto medo da chuva, de tudo mais, que é claro que nós devemos ter a lei de conservação, ela existe em nós, é um instinto que nos protege, é preciso ter muita prudência, sem dúvida, ninguém é contra isso. Mas a questão é a emoção negativa que colocamos. Então, nós devemos usar nossa inteligência, pensar como vou me proteger, proteger minha família, proteger outros que me busquem. E com essa criança, com seu psicológico tão infantil, ele, tadinho, ele entrou num processo de pânico. E o pânico, todos nós sabemos, que ele se torna incontrolável. E essa criança, ela desmaiou. Sabe quando dá pane? Deu uma pane nele. Ele desmaiou, ficou sem cor, se tremendo, de olhos abertos. Tiveram que chamar a ambulância para levá-lo. Vejamos a situação criada pelo medo. Então, o que acontece? É muito importante que nós estejamos sempre com a visão ampliada, para também controlarmos os condicionamentos, que são comportamentos mentais, emocionais e materiais também, que sempre tivemos ao longo das existências, repetidas vezes, que aí nós damos o nome de condicionamento, nós nos condicionamos. Vou ter sempre medo quando acontecer isso, vou ter sempre pavor quando... Então a gente vai agindo no automático. Nós precisamos tomar consciência, em vez de deixar o inconsciente funcionar o tempo todo, que ele geralmente é ele mesmo que guia. É natural que a gente esteja nessa situação, mas é importante que nós comecemos a dar importância ao momento presente e comecemos a utilizar o conhecimento, a ter um olhar mais amplo para nós nos controlarmos e sermos úteis, porque chega um determinado momento que talvez sejamos chamados para atender, para auxiliar, e se nós estivermos também descontrolados? Já pensou um médico quando vê um paciente gritando de dor, se ele começa a gritar também? Ele não consegue atender. Ele precisa se controlar, olhar. Isso não é frieza, isso é equilíbrio. É outra coisa. E então, a Delfina de Girardin, ela fala que tudo que nós possamos julgar, é muito importante que nós vejamos essas consequências que advirão dos fatos e vamos apreciar, em realidade, se a coisa é ditosa ou inditosa, ou seja, se é boa ou se é ruim, se é feliz ou infeliz, para que assim nós possamos fazer com que os nossos sentimentos comecem a amadurecer diante de tudo que nos acontece e nós nos responsabilizarmos diante daquilo que também fazemos. Então, ela continua a informar que nós precisamos ter a visão mais ampla, é preciso compreender que aquela forma, muitas das vezes bela e florida da vida, muitas das vezes é ilusão, não vai nos trazer a felicidade. É como uma miragem no deserto. É preciso que nós entendamos isso. Tudo na vida física é transitório. Mas o que nós devemos então investir? Na felicidade real. Nós precisamos reconhecer os fatos. É preciso que nós entendamos que é preciso, muitas das vezes, entender que a vaidade, ela é quase que uma entidade para nós. Ela está sempre buscando ser alimentada por nós mesmos, através da tolice,
do nosso orgulho, do nosso egoísmo, e assim nós vamos, às vezes, vivendo toda uma existência que deveria ser bem aproveitada como aprendizado, lição para nós, e nós então desperdiçamos por desconhecermos, por nunca termos parado para pensar sobre isso. Porque quem de nós aqui não é orgulhoso? Todos nós somos orgulhosos, todos nós somos egoístas, porque ainda estamos nessa faixa, mas já podemos dar um movimento na alma para sairmos dessa condição devagar. Na natureza não se dá saltos. Nós não vamos conseguir sair, agora eu já sei tudo, não, agora eu já não sou mais orgulhosa. É claro que não é assim. Por isso que é preciso enfrentar a situação. Mas vamos começar a refletir, vamos começar a nos conhecer melhor, porque nos conhecendo, no contato com o próximo, nós nos vemos. E aí o que acontece? Nós vamos despertando em nós uma condição básica para encontrarmos a felicidade, que é a humildade. A humildade é o reconhecimento de si próprio como criatura humana, filha de um Criador, que nos deu a vida e que nunca mais iremos morrer. Uma vez que o Criador nos deu a vida, nunca mais iremos morrer. Infeliz, sim. Realmente existe uma infelicidade. Emmanuel fala que inditoso é aquele cuja fé ficou fraca, tão fraca, que muitas das vezes não consegue mais caminhar. Esse é inditoso. E alguns desses irmãos, que muitas vezes são tão caros ao nosso coração, pensam e tentam fugir da vida. É ilusão. Falem, instruam as crianças sobre isso, instruam os jovens sobre isso, os amigos, os idosos. Nunca fugiremos da vida. A vida, ela é uma só. Ela é uma só. Com várias existências físicas, aí tem aquele período que nós ficamos no plano espiritual, a vida é contínua, estamos vivos, aqui e no plano espiritual. Então, ora estamos aqui, ora estamos no plano espiritual, vivos, conscientes, aprendendo, sofrendo, amando, felizes, dependendo do estado íntimo de cada um de nós. Então, ela dá aqui, por exemplo, ela dá um exemplo de um soldado que, quando ele vai à guerra, ele enfrenta todos os combates. E ele seria muito infeliz se ele abandonasse o combate para o qual ele foi treinado. Aí sim seria para o soldado que é corajoso e que tem um dever a cumprir, aí sim ele seria infeliz. Então, meus irmãos, nós já estamos aqui finalizando, e a questão da felicidade, ela é tão importante que Harvard, que é aquela grande universidade americana, tão famosa, todo mundo fala sobre ela, lá tem um professor de psicologia e ele é indiano. O nome dele é Tal Ben-Shahar. Ele criou uma metodologia e ele ensina essa metodologia para os seus alunos, para quem também tem interesse em aprender. E ele falou que o primeiro passo a dar, inclusive ele fala, os passos para a felicidade são relativamente simples, segundo esse professor. Ele fala que o primeiro passo é: agradeça a Deus por tudo que tem. Isso é um professor de Harvard. Agradeça a Deus por tudo que você tem. Muitas das vezes nós temos um prato, um alimento em nossa mesa, nós nem percebemos, nós nem agradecemos. É tão bonito
Alguns irmãos que não são do nosso segmento religioso, eu não sei se são evangélicos, eu não sei de que segmento é. Eles, antes de se alimentarem, alguns espíritas têm, porque isso é disciplina. Porque isso nos é ensinado. A questão é adotar essa prática na nossa vida. Ele põe as mãos assim, é um senhor que eu conheço, ele põe as mãos assim, olha, o prato está ali, e ele ora agradecendo. Aí ele fica um tempinho, a gente percebe que ele fica concentrado, ali, concentrado. Depois ele solta as mãos, aí ele começa a comer. Que coisa mais linda, que coragem! Num período de tanta materialidade que nós estamos vivendo, ele tem a sua postura de ser grato a Deus pelo seu alimento. E aqui, esse professor, o Tal Ben Shahar, ele fala: agradeça a Deus por tudo que tem, o lar que você tem, a família que você tem, o trabalho que você tem, que te dá dignidade. E ele continua falando: segundo passo, pratique atividade física regularmente. Pode ser em casa, ele fala, pode ser mesmo até em uma praça. E tudo isso, gente, a ciência humana já está comprovando. Eles já falam que, por exemplo, relativo ao passo 1, que é a gratidão, eles já falam que passa por uma ativa a região do cérebro, que é a região justamente responsável pela alegria. Te dá aquela sensação de recompensa. Que coisa linda! Está sendo provado. Olha, a própria ciência está lá. Os homens da ciência está provando isso, que nós já sabíamos. Olha que coisa linda. A atividade física regular que ele fala também está sendo provado. Eles estão falando, inclusive, para nós caminharmos. Ah, não pode caminhar na rua? Faça alguma coisa em casa. Né? Anda no próprio local. Faça um movimento. Tão importante, eles comprovam que há substâncias que são liberadas, que nos dão alegria, prazer. Ele fala da alimentação saudável, porque ele fala que também interfere no bom humor. Quarto passo, seja positivo, tenha esperança e defenda sua opinião de modo fraternal. Eu achei fantástico quando ele colocou isso no final do passo. Porque às vezes a gente vai defender a nossa opinião gritando, porque eu é que sei, eu é que dito as normas, eu sei da verdade. Então você se torna uma persona non grata. Ninguém quer ficar perto de você. Porque fica de uma antipatia. Essa atitude é tão desagradável. Então o professor, ele fala: defenda a sua opinião de modo fraternal. Converse, fale, escute o outro. Às vezes o outro tem uma opinião até melhor que a sua, ou às vezes não é melhor, mas respeite a dele, ou às vezes pode combinar com a sua e a sua se engrandecer. É um completando o outro, é um colaborando com o outro e não competindo com o outro. A competição gera uma série de dificuldades na amizade, nos casamentos. Tem marido que compete com a mulher, mulher compete com o marido. Olha que tristeza, que falta de inteligência. Não devemos competir, devemos cooperar. Tira a palavra competir e vamos cooperar. Cooperar com o amigo, com o filho, com o marido, com a esposa, com a mãe, com o pai. Isso também te traz alegria. Gaste seu dinheiro, ele fala aqui, com viagem, cursos e aprendizagem. Às vezes a pessoa tem a condição e ela gasta com coisas que ela às vezes nem usa, não é verdade? Eu tenho uma amiga que ela é assim. Ela falou: puxa, eu comprei isso aqui porque eu jurava que eu ia emagrecer.
negócio está lá pendurado e eu nunca uso, porque eu não consigo emagrecer, né? De repente, aquele valor poderia ser mais bem utilizado, fazendo um curso, aprendendo um novo idioma, por que não? Enfrente seus desafios, não fuja deles, ele fala. Esse aqui é o 6º passo. Enfrentemos, vejamos tudo com a luz da doutrina espírita, porque aí não serão tristezas, serão desafios que estão passando na minha vida no momento e que tem algo a me ensinar. Então eu vou olhar com olhos de ver como Jesus falou. Eu vou ouvir as mensagens com ouvidos de ouvir, como Jesus nos ensinou. Percebem que tudo está se complementando? Tudo está se complementando. A doutrina espírita, que nos chegou em 1857, em termos de codificação, que Allan Kardec, o grande espírito, codificador da doutrina, nos trouxe em 1857, já falava tudo isso. Hoje nós estamos lendo aquilo que nós já aprendíamos no passado, se não aqui no plano espiritual, para quem se interessava. Coloque em todos os lugares as boas memórias, fotos, frases de entes queridos. Aqui eu vou dar uma pequena colaboração. Deixemos boas marcas. Se é que essa palavra está bem empregada, porque ainda não me veio uma melhor. Deixemos o aroma nosso, particular, do carinho, da compreensão, às vezes do silêncio, às vezes de uma palavra. É isso que ele está falando aqui. Nós deixarmos em todos os lugares boas memórias. Não é só para nós, para o outro também. A pessoa lá na frente vai falar, puxa, você lembra quando a gente estava naquela lanchonete? Foi tão bom, né? Você falou aquilo, ou eu falei aquilo para você? E como foi frutífero aquilo? Isso é deixar uma boa memória. Então devemos nos preocupar com isso. Sempre cumprimente e seja bom com as pessoas. Às vezes a gente entra no elevador, gente, as pessoas não falam com a gente, parece que a gente está invisível. Somos humanos. Falar um bom dia. Não precisa conversar, às vezes a pessoa nem está assim com o coração aberto para conversar com um desconhecido. Claro, bom dia, bom dia. Tão bom falar um bom dia, não é? Boa tarde. É importante nós cumprimentarmos, sejamos bons com as pessoas. Ouça boa música, a vibração sonora é algo imaterial. Não é material. Alguém vê a música aqui, as ondas sonoras passando? Eu não vejo. Eu não tenho visão para isso. A maioria de nós, quase todos, não conseguem ver. Mas a boa música, segundo alguns cientistas, elas têm o poder de curar. Vejamos, que espetáculo! O som que é sadio, que é nobre, me faz bem. E pode me levar a uma condição de sentimento e de emoção que vai me ajudar a tratar, às vezes, de um sentimento desorganizado, ajustando emoções, às vezes uma doença que está começando, aquela música, ela começa a trazer um bem-estar tão grande que o meu sistema imunológico, talvez, comece a ter mais força e vencer aquele princípio de doença. E finalizando, ele fala, cuide bem de você, se ame. Vamos finalizar com Jesus. Senhor, qual o maior mandamento? Ele falou, amai a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu espírito, e amai o próximo como a si mesmo. Ame-se. Para que eu ame o próximo,
eu preciso me respeitar, eu preciso pensar assim, eu me quero bem, eu tenho que sair dessa situação que está me afligindo com a ajuda dos bons amigos espirituais, com a prece do meu coração, a verdadeira prece, aquela do coração, que vai para os planos mais altos. E aí o que acontece? Isso é amor também, é o amor que eu devo desenvolver por mim. E isso vai me ajudar, quando olhar o outro, olhar também com sentimento, porque ele é igual a mim, ele é meu irmão, é filho de Deus, ele também sente. Então eu vou aos poucos, eu estou me colocando aqui na berlinda, porque eu não posso falar de outra pessoa nesse momento. Então eu vou nesse momento desenvolvendo percepções, capacidades que eu, espírito imortal, tenho, mas eu preciso alimentar com o bem, com o amor, projetando coisas boas. Tá todo mundo falando de guerra. Divaldo fala assim, a guerra é lá fora, gente, aqui dentro não. O Divaldo fala isso. Como eu gosto muito do Divaldo, eu acho ele muito coerente naquilo que ele fala, que eu gosto de acompanhá-lo, e outros também, mas hoje é o Divaldo, né, que está aqui na minha mente. Ele fala, porque está havendo, né, guerras no planeta, nós sabemos que tem guerras religiosas, e por N fatores, então ele fala, a guerra é lá, aqui dentro, não tenhamos guerra. Sabem por que também, para nós finalizarmos? Porque nós geramos vibrações. No momento em que eu estou pensando, falando e agindo, eu estou gerando vibração. Se eu estiver gerando serenidade, compreensão, entendimento, paz, os bons espíritos que trabalham incessantemente, são incansáveis, eles colhem esse material que nós geramos. Eles dizem, os clarividentes, que eles colocam em recipientes, como se fossem, vamos figurativamente falar, ampolas, e levam para os ambientes de tratamento. Sabe por quê? Porque a qualidade daquele fluido que nós podemos e devemos gerar é bom, é saudável. Então, ele tem poderes que vão levar ao próximo um bem-estar, um sentimento de esperança. Então, meus irmãos, essa é a proposta da tarde de hoje, que nós possamos fazer profundas reflexões e vamos buscar ler o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e as outras obras de Allan Kardec. Vale a pena. Um grande abraço, muito obrigada pela atenção.